Que a paz esteja com todos, não é isso? Nós hoje vai continuar nossa conversa sobre os elementos universais do universo universal no seu mundo real, não é isso? Nós já vai começar, tá certo? Mas antes, se vocês tiverem a pergunta, por favor, coloque aí. Anderson pergunta: Joaquim, você veio nos convidar para as bodas do filho do rei? E como está a nossa vestimenta? Quem faz o convite convida. Quem vai é que tem que ver como está vestido. Se não sou eu que posso dizer se sua roupa está boa ou não. Mandaleiros, se somos a prova para o espírito, quem age nas situações do dia a dia? O espírito em prova ou o ser humano? Qual a conexão do espírito com o ego? A conexão do espírito com o ego nós vai conversar na próxima semana. Apesar que no www tem muita essa informação, né? De quem age? O espírito. Só o espírito pode agir. Mas ninguém. Neis, sobre os tais sintomas da ascensão. Essa coisa de se sentir desmotivado, onde as coisas parecem que não fazem muito sentido. Enfim, o que está acontecendo com grande parte das pessoas que escolheram o caminho espiritualista? Isso não é sintoma de ascensão, isso é prova. Prova que, vamos dizer assim, se tem uma característica pré-definida, retirá-lo pager de quem quer buscar a elevação espiritual. Retirar o tejão pela vida terrestre. Para quê? Para ver se você desiste da elevação espiritual. Agora, isso é para o espírito, não para você, viu? Raimundo, certa vez o senhor disse que o próximo planeta seria aquático. Do que estava falando? Eu estava falando da ilusão. Assim como ilusoriamente esse planeta é terrestre, vocês vivem na Terra, no próximo planeta, os habitantes, vamos dizer assim, inteligentes, vão viver na água. Guto, quando eu, ego, tenho a ilusão de querer perceber o mundo de uma forma universalista, não estaria simplesmente alimentando o espírito com o fruto proibido do conhecimento? O mesmo da historinha de Adão e Eva? E assim, afastando-me da fonte imutável e indo na direção do paraíso projetado pelo meu próprio egoísmo? Ego não tem, é. Quando você, ego, tem isso, você não tem, você é isso. O ego é aquilo que se faz, não é um ser para fazer. Agora o ego é o diabo, é o tentador. Ele precisa tentar o espírito no contrário ao amor universal, para que o espírito tenha a oportunidade de optar entre o bem, o amor universal, ou o mal, o amor egoísta. Se o ego fosse a favor do bem, como o espírito poderia exercer livre-arbítrio? Mandaleiros, por que o espírito tem que passar pela prova da matéria? Porque ele simplesmente não existe livre, amando universalmente. Porque um dia se usou. A lei do karma, ou a da ação e reação, diz que a próxima reação será igual em sentido contrário. Então é preciso haver uma limpeza para aqueles que se usaram. Agora, olha, isso tudo é só para vocês entenderem.
porque é mais ou menos assim. Anderson, quem está passando por provas ditas pesadas atualmente tem alguma vantagem em relação a quem passará por estas provas mais adiante? Não, prova é prova, não importa qual seja a prova. Não importa se você faz prova do primário ou se faz prova de faculdade. Você está fazendo uma prova. Agora, cada prova está de acordo com o nível de cada um. Tem muito aluno no primário que pega aquela provinha e diz que é dificílima. E você que já tem faculdade diz que é fácil. Agora, tem muito aluno na faculdade que diz que a mesma prova que você diz que é difícil é fácil. O problema nunca é a prova nunca é difícil. O problema é quando você não está preparado para a prova. Aí você acha ela difícil. Então não existe prova difícil, existe espírito despreparado para a prova. Crisquim, Pai Joaquim, o senhor pode nos falar um pouco sobre o divinismo? Olha, vamos deixar isso, como eu disse, se depois desta e da outra, nós vamos entrar numa etapa só de conversa. Aí você me pergunta, hoje não vamos falar. A única coisa que eu posso lhe dizer é que é uma seita, é uma religião. E se é isso, e existe no mundo material, é uma ilusão, que faz parte da aprovação do espírito. Messias Aguiar, salve, Pai. Gostaria de saber se perco a consciência que tenho como ego, quando o ego se desfazer e se a consciência espiritual também se desfaz com a universalização. Deixa eu repetir. Gostaria de saber se perco a consciência que tenho como ego quando o ego se desfizer e se a consciência espiritual também se desfaz com a universalização. A consciência a qual você se refere primeiro é a consciência que você tem hoje, é o eu humano. Se o ego se desfaz, a consciência que é o eu humano se desfaz. Então você não perde, ela se desfaz. Se o espírito perde a consciência quando se universaliza, ele continua consciente de si e passa a ter uma nova consciência, uma consciência universalista. A consciência do espírito não se perde, ela muda-se de acordo com a evolução do espírito. Claro que essa mudança é dentro da ilusão, porque na realidade real, tudo é sempre uno, único e estável. Então a consciência do espírito jamais muda. Alex Dantas. Salve, Joaquim. Você não pode mensurar a felicidade desse primeiro contato. Eu sempre tive uma pergunta a fazer. Como poderia ajudar meus amigos com os ensinamentos do mestre sem tornar-me um professor da lei? Colocando você em prática. Ninguém ensina ninguém ensinando, olha, tem que fazer isso. Coloque em prática. E a sua prática ensina os outros. Ajuda os outros. Mandaleiros. Porque temos que meditar, pensar o pensamento se quem age é o espírito. Eu não disse que tem. Eu disse, se você é humano, se você acha que você consegue fazer alguma coisa, faça isso. Foi assim que eu falei. Eu estou falando a seres humanos que acham que podem fazer alguma coisa. E para esses seres eu digo que é isso. Agora, se você fizer, fez. Se você não fizer, não fez. Foi assim que eu falei. Jamais disse tem que fazer nada. No universo. Pai Joaquim, e sobre os... Olha, eu não sei pronunciar. Seria group circles, esse contato constante que estão fazendo? Eu não sei realmente o que é isso.
Isso nós vamos conversar na próxima semana, porque isso pertence ao mundo, ao universo universal e real. Ana Maria. Salve, Pai Joaquim. Por que estudar o universo universal real se não existimos nele? Por que estudar se não existimos nele como seres humanos? Não nos bastaria entender o universo universal na sua realidade ilusória? Não. Por quê? Porque você ainda ia acreditar que o universo ilusório é real. Por que estudar o universo universal se você não faz parte deles? Para você saber que o que você acredita que é o universo, não é. Para você saber que o que você diz que é certo, não é. Para você saber que você não tem razão. E eu sempre disse, tudo que eu ensino tem o objetivo de destruir uma verdade. E por isso eu sempre digo, não transforme em verdade o que eu falo, porque senão você também vai ter que destruir depois. Renato, se não existe passado nem futuro, como posso vivenciar efeitos hoje por causas do passado que não existe? Karma. Você não pode vivenciar passado nem futuro. Desculpa, você pode. O espírito não pode. Quem vivencia karma é o espírito, não é você. Você é o karma do espírito. Agora, quando eu falei de presente, eu disse, são presentes que se sobrepõem ao presente, sendo que isso não determina nenhum espaço de tempo. Então, se um presente se sobrepõe a outro presente, que hoje uma anterioridade e uma posterioridade. Não tente entender lixo. São conceitos que para vocês são completamente habitados. Anderson, Maomé reencarnou? E, se sim, com alguma missão? Maomé não pode ter encarnado. Maomé é um personagem. Maomé é um ego, não é um espírito. Quem encarna é espírito, não Maomé. E esse espírito que um dia encarnou, Maomé, está encarnado hoje? Eu não saberia lhe dizer. Agora, se ele já reencarnou, já. Carlos, todo espírito está sempre reencarnando. Pacal. Os espíritos humanizados querem ser Deus, controlar e dominar o mundo. A libertação da humanidade seria abandonar este desejo de controle, dominação e poder que ele ilusoriamente acha que tem? O espírito humanizado não quer. O espírito humanizado não quer dominar o mundo. Ele aceita a ideia de querer. É diferente. O querer é uma vontade própria, que não existe. O querer está no ego. O ego sim tem a ideia de querer. E o espírito aceita essa ideia como real. Mas ele não quer. Então é bem diferente. Você está confundindo o que o ego faz com o que o espírito faz. Marco Marx. Um dia o homem investiu muito dinheiro para chegar à Lua, 40 anos atrás. Desde sempre pensamos no nosso universo e queremos chegar mais longe. Pergunta. Você sabe me dizer por que nunca mais fomos à Lua e se em breve o homem chegará a um planeta, ou seja, outro planeta? Por que o homem nunca mais foi à Lua? Porque Deus nunca mais criou essa ilusão. Porque o homem e a Lua foi uma ilusão criada por Deus. Nenhum homem chegou à Lua. Até porque não existe Lua nem Terra. Destrua, não tente entender. Então, se acabou a pergunta, vamos começar a conversa de hoje, não é isso? A FIA vai... Nós, na semana que passou, nós definiu o fluido cósmico universal, a matéria universal, como o amor universal. Desse depois.
E depois disso, nós então falou que o espírito é o princípio inteligente do universo. E eu falei que a inteligência não é a inteligência racional humana, mas é uma inteligência espiritual. Ou aquilo que vocês chamam de inteligência emocional. Porque espírito não tem palavra, espírito não tem som, espírito tem sentimento. Então a inteligência do espírito é uma inteligência sentimental. E aí, em cima disso, então eu disse, se a matéria é o amor, a inteligência que funciona sentimentalmente ama. E aí eu defini o espírito como um amante. E disse, no universo existe o amor e o amante. Aquele que ama. Isso foi o que nós vimos na semana passada. Só que faltou um detalhe para nós falar sobre isso. E a FIA vai então ler aqui no livro do Espírito uma pergunta, para nós completar o junto. É 24. Pergunta número 24 do Livro dos Espíritos. É o espírito sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então veja, o espírito não é a inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então eu não posso dizer que espírito e amor são a mesma coisa. Porque o espírito ama, tem a capacidade de amar, porque tem o atributo da inteligência. Agora eu posso dizer isso, mas como a FIA leu, para vocês é a mesma coisa. Inteligência, a capacidade de amar, e espírito, para vocês é a mesma coisa. Isso é muito importante para nós entender. Porque quando você quer humanamente falar de um universo que é uno, você precisa unir tudo numa coisa só. Não dá para você ficar falando de elementos no universo uno. Sabe, essa questão da unidade, como a questão que nós a conversou da eternidade, como a questão que nós a conversou sobre infinito, são ideias que para vocês são impossíveis de serem compreendidas. Eternidade para vocês é alguma coisa que começa hoje e vai acabar muito tempo depois. O infinito é alguma coisa que termina num ponto muito longe. E unidade é um monte de coisa que se une. Mas se existe um monte de coisa para se unir, não há unidade. Vocês precisam começar a trabalhar o universo como único e uno. E isso quer dizer unir todas as coisas numa só. O espírito não é o amor, ele é o amante. Mas para vocês, espírito e amor precisam ser uma coisa só. Não está para separar espírito e matéria, amante e amor.
É preciso quando nós pensa em trabalhar alguma coisa que seja una, ter só um referencial. E este referencial, pela essa capacidade de amar, tem que ser o amor. Sabe, não dá para lidar com espíritos como se lida com seres humanos. É assim que vocês querem lidar com espíritos, dando formas a espíritos, dando nomes a espíritos, te dando bom ou mal, certo ou errado, elevado ou não elevado. A espírito não te dá adjetivo. A espírito não te dá forma. A espírito não te dá nome. Por quê? Porque para aquele que não conhece o universo universal, tudo é uma coisa só. E a capacidade de amar que o espírito tem, o funde, pelo menos para vocês, ao amor. E tem que se dar vocês, e eu estou falando para seres humanos, o universo universal dentro da lógica humana, você tem que viver com tudo como se fosse e é amor de Deus. Sabe, a pessoa que passa a mão na sua cabeça, a pessoa que briga com você, a televisão que funciona e a televisão que não funciona, o espírito que lhe ajuda e o espírito que lhe atrapalha, para você precisa ser apenas amor. Porque é amor. Porque todo espírito ama. Porque todo espírito possui a capacidade de amar. Então esse é um detalhe interessante quando se quer se ligar, se compreender o universo universal. Principalmente numa época em que se fala da chegada de extraterrestre. E vocês se falam com medo. Principalmente numa época que se fala da chegada do fim dos tempos, de acontecimentos, e vocês se falam com medo. Sendo que tudo isso é só amor. É o amor do espírito. O amor que a inteligência espiritual exala. E vai ser muito importante essa compreensão. O espírito ama, mais nada. Daqui para frente essa compreensão vai ser muito importante. Porque não dá para falar do terceiro elemento, acima de tudo Deus, ou não dá para falar do universo universal e real, ou ilusório, sem se entender isso. Alguém me perguntou o que você acha do divinismo? É amor. O que você acha de não sei o que? É amor. O que eu tenho que fazer? Nada, porque você é o amor. É preciso compreender isso. Amor. Nós tem um exemplo que nós deu, a Fia até falou nisso na semana que passou. Que eu dizia o seguinte: o mundo humano é como se fosse uma massa de bolo, aonde pessoas desenham figuras. Desenha você, desenha o www, desenha a ideia de estar ouvindo, desenha a mesa, desenha outra pessoa. Essa massa de bolo eu nunca falei. É o amor. É a marcha amorosa, a marcha amor, na qual vivem todos os espíritos.
Isso é o universo universal. Os espíritos vivendo numa marcha de amor, amando a este amor, recebendo este amor e jogando este amor para fora. Isso é o universo universal. E como eu disse, são coisas que para vocês vai ser muito difícil compreender, mas de pelo menos dá para formar uma figura. Se tiverem a pergunta. Temos uma pergunta aqui do Mandaleiros. O que o senhor diz sobre as plantas de poder ditas expansoras de consciência? Ilusão, amor. Mas na ilusão existe. Como é esse processo? A Fia está perguntando se ela existe, como é esse processo. Na ilusão existe uma planta que você imagina que dá. E você, ao comer, tem a ilusão de estar com consciência expandida. Porque a própria expansão da consciência é uma ilusão. Aliás, a própria consciência é uma ilusão. Seria o caso daquele chá do Saint Daime? Também. Seria o caso da cocaína, seria o caso da maconha, seria o caso do ópio. Caio de Jurã. A evolução do espírito é aprender a se desprender do amor de Deus? Pois se a ilusão e a matéria são o amor de Deus, então o espírito deve aprender a se desprender do amor de Deus. Não, tem que se desprender do egoísmo. De usar o amor de Deus em benefício próprio. Ele ama o amor de Deus, mas ele agrega isso à ideia de ganhar. Carlos, essa ideia é ilusória. Ele vive a ilusão de querer ganhar como real. MG Couto. Se somos todos espíritos, como distinguir um dos outros, já que não existe nome para esse ou aquele no plano real? Você sabe o que é um espírito? É uma individualidade sem individualismo. Quem não tem individualismo, para que se distinguir do outro? Espírito não se distingue do outro. Espírito vive em comunhão, um junto com o outro. Para que se distinguir? Nós não vamos falar agora de Deus e aí você vai entender isso bem. Anderson. Mas se para o Espírito não se dá nomes, por que o Senhor se proclama como trabalhador de Maria? E aproveitando a pergunta, o Espírito que se apresenta como Maria, realmente continua passando informações através de canalizações? Por que eu me apresento como pai aqui, trabalhador de Maria? Porque você precisa de nome. Eu não preciso, mas você precisa. Então é por sua causa, sua humana, né, não a sua específica, que eu continuo usando nomes. Aliás, porque eu continuo falando, porque também eu não precisava falar. Mas se eu não falo, você não tem ideia de ouvir. E aí tu vai pensar que ninguém está fazendo nada. Maria continua passando, sim, agora através de servidores. Não é ela que nunca foi ela direto que faz. Ela já tem o seu exército para isso. Marco Marques faz aqui um depoimento interessante. As provas de amor, às vezes, são doloridas para as pessoas que não têm nenhuma compreensão das coisas que são ditas aqui e que muitas pessoas não têm a menor ideia. Meu pai está aos prantos por ter perdido a tia hoje. Por mais que eu tente consolá-lo, não existe entendimento. Existe a dor de um homem que viveu sem conhecer o que falamos aqui hoje. Agora nenhuma crítica. Ele é só um ser humano. E o ser humano age assim. Isso é natural e normal do ser humano. Acho que é Rob Go, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Falando sobre as diversas canalizações, podemos acreditar em todas que tem por aí?
Como saber quais são passadas por espíritos evoluídos ou por espíritos de baixa evolução? Moço, eu acabei de dizer. O espírito tem que ser amor para você e você chama amor de baixa evolução? Tudo é amor. Mesmo aquelas coisas que você chama de espírito, de transmissão de espírito de baixa evolução, é amor. Não existe amor, vamos dizer assim, entre a APA, tudo isso, amor mais bonito por vocês do que o do Exu, quando lhe dá uma prova violenta. É amor. Só existe amor. Então, como você rasga uma ou a outra, sentindo o chamado. Agora, se você quer entender as canalizações, ou seja, se você quer entender o que está sendo dito, aí já é outro departamento, não é com eu. Eu não impico. Eu só digo o seguinte, tudo é amor, só o amor é real. Alex. Como se sentir amado por Deus se o que nos aguarda daqui para frente é só o caos? Como agir nesses dias e continuar em paz? E, se possível, orientando os demais? Sabendo que o que você chama de caos é o amor de Deus. Se, olha, nós já conversamos muito sobre cancho. E eu já disse, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse ficado anos na cama por causa de um cancho. Cancho é ruim? Para mim foi ótimo. De morrer de uma forma violenta no caos é ruim? Claro, se você quiser ser um ser humano é horrível. Mas se você quer se elevar, se você quer viver o amor de Deus, você vai tirar a palavra caos, vai tirar o medo e vai colocar a palavra amor e sentir chamado. Messias Aguiar, se eu enlouquecer tentando entender as suas palavras ou me iluminar, já estava escrito em meu destino? Será que eu suportaria o pior em minha vida? Iluminar e ficar maluco é sinônimo, viu? Não existe nenhum iluminado chão para o mundo material. De enquanto o iluminado busca o bem celeste, o ser humano busca o bem material. E aquele que abre mão dessa boca é maluco. Agora, não importa o que aconteça com você, humano. Já estava escrito. É uma ilusão. Não está acontecendo nada. Não há você para acontecer alguma coisa com você. Renato, passamos para o novo mundo vivenciando ou apenas sabendo que tudo é amor? Afinal de contas, o ego não enxerga nem ouve este amor. Sim, claro que não. Mas o espírito enxerga e vê. E aí começa uma nova etapa de prova para esse espírito. Olha, você fala, passamos para o novo mundo. Você não vai passar, não. Você é ego. Ego de provas de expiação. Quem vai passar é o espírito, não é você. Ou nada. Joaquim, o Papa atual é um missionário? Essas figuras de, vamos dizer assim, de espeixão, normalmente são espíritos missionários que a vivem. Porque às vezes precisa coisinhas que o espírito não gosta. E aí tem que ser missionário. Alex, seguindo minha lógica, não deverei então, entre aspas, lutar pela minha vida, quando outros então a colocarem em risco eminente? Não sei. Você não pode lutar ou deixar de lutar. Se você for lá luta, lute. Se você for lá não luta, não lute. Você não pode lutar ou deixar de lutar. A ideia de estar lutando é a ilusão que Deus está criando para o espírito. Bruno, minha presença ainda está aí? Eu estou sem tempo para buscar, viu? Aquele sari para eu arrastar no mercado, né? Eu vou buscar. Bruno, e o Michael Jackson é missionário?
Doutor, vamos girar essa evita de fofoca para outro dia. Porque isso ele é só fofoca. Eu particularmente acho que todos os espíritos encarnados são missionários de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, todos têm missão. Este aqui, que é o seu marido, tem uma missão com você e você tem uma com ele. Porque está convivendo. Mas aquela pessoa que você passa na rua e que você nem cumprimenta, você também tem uma missão com ele. Agora, o missionário que ele pergunta é no sentido de não estar encarnado para prova de expiação, só para missão. Boa noite, Capri Megadron. Seja bem-vindo. Anderson, mas se o espírito já sabe que tudo é amor, por que o ego tem que saber disto também? Seria para ajudar ao espírito a não se enganar? Mas quem ajuda quem? Mas primeiro, o espírito não sabe. Se soubesse, não estava encanado. Mas ele vê os atos que o ego faz. O espírito participa dos atos que o humano, o ego, faz? Você lembra da semana passada, filha? Não. Que eu pedi para você imaginar uma pessoa entrando, você receber, conversar. Você participou daquilo? Sim. Mas participou onde? Na mente. Isso, na mente. É a mesma coisa, o espírito vê na mente os atos, ele participa na mente os atos, na mente dele. Agora, o que é a mente dele? Que nós acabamos de dizer, a propriedade de inteligência do espírito. É a capacidade de amar. Então, o ver-o ato, não é o ver-o ato, é o amar. Essa é uma coisa que vocês não se deram conta. Eu sempre disse que o mundo humano só existe na ideia do espírito. E eu acabei de dizer que a inteligência do espírito é a propriedade de amar. Então o mundo humano é um amor na mente do espírito. Não importa o que seja, não importa o que o ser humano está fazendo. Não existe o ser humano, não existe o que está sendo feito. Existe um amor sendo amado no espírito. Messias, o senhor poderia falar um pouco mais sobre viver com outros egos e não participar da vida destes outros egos? Viver outros egos? Se o ego é apenas o amor na mente do espírito, não importa viver outros egos, o espírito vai estar sempre amando. A ideia de reencarnações como mudança de egos é só na ilusão que o ego muda. Porque na realidade real existe o espírito amando, só isso. Então o espírito amando, imaginando que hoje é a filha. Espírito amando, imaginando que outra encarnação foi isso. Espírito amando, imaginando que outra encarnação foi aquilo. Ele só está amando. A filha, a personalidade que esse espírito viveu antes, foi o mesmo amor que ele está amando agora. Alex Dantas, qual a importância do Brasil no palco destas mudanças? Meus amigos vão me ridicularizar quando menciono. Olha, para o Brasil ter alguma importância, ele precisaria primeiro existir. Ou melhor, antes dele existir, a Terra precisava existir. É só amor. E qual amor é mais importante que outro amor? Não existe. É do Robigol. Existem outros mundos ou planetas que estão na mesma posição da Terra hoje que é mundo de provas e expiações? Não. Ilusão de mundo de prova e expiação, só ilusão planeta Terra. Moço, se tiver a pergunta, a filha depois faz. Porque agora eu preciso completar os elementos do universo universal. Nós falou lá no início que existiu o espírito, a matéria e acima de tudo Deus.
Agora, aí nós falou que a matéria é o amor e que o espírito é o amante. Precisamos falar então agora no acima de tudo Deus. Agora, por favor, eu peço a máxima atenção, porque se vocês acharam complicado até agora, agora vai complicar. Então eu disse que o universo é o espírito amando. Não existe mais nada. Existe o amante e o amor. E existe o amar, que é a ação do espírito com a matéria, usando a matéria, com a matéria, sob a matéria. Se, minha filha, se o espírito só existe o espírito amando, onde, em que lugar o espírito ama? Pai Joaquim, hoje em dia fica difícil para eu responder essa pergunta, porque eu cheguei à conclusão que eu não sei o que é espírito, eu não sei o que é amor e eu não sei o que é universo. Então eu não posso responder isso para você. Então, se alguém quiser se aventurar aí, por favor, responda. Se só existe o espírito amando, onde o espírito ama? Em que lugar? Messias Aguiar. Ou melhor, já perdi aqui, ó. Caio de Jurão primeiro. Nele mesmo? Messias Aguiar, em Deus. J.R. Galego, no universo. Pacal, universo. M.G. Couto, Uno. Anderson, no universo. Armando, no agora. Megadron, no amor. É hipótese interessante. No universo. Mas eu disse na primeira conversa que o universo não é um lugar. Pode ler, filho. Aproveitar que chegaram mais algumas respostas. Neis, amor não ama, ele é. Alex, onde sua consciência determinar que ele se encontre. O nada, no todo. Uma vez eu estava dizendo no universo, ou qualquer outro lugar que vocês falaram aí. Mas eu já disse que o universo não é um lugar. Para ser um lugar, o universo teria que ser um espaço físico. Não há lugar no universo. Se não há um lugar para os espíritos estarem para amar, aonde é este tal de universo? Porque apesar de eu ter dito que o universo não é um lugar, vocês ainda continuam achando que existe um lugar chamado universo onde estão os espíritos amando. Não existe. E se não existe um lugar para os espíritos estarem amando, onde é o tal do universo? Ou o que é o tal do universo? Vou tentar responder essa pergunta. Teve um filme aqui no planeta de vocês que era, vamos dizer assim, uma nave espacial comandada por extraterrestres. Só que esses extraterrestres tinham uma característica especial. Todos pensavam ao mesmo tempo a mesma coisa.
Não era um que pensava e mandava para os outros. A ideia é ela mesma em todas as mentes. E essa ideia formava então o lugar que o espírito estava, que o etetete estava. Inclusive a própria nave. Porque na hora que um muda o pensamento, é claro, isso é ficção, a nave some. O universo é isso, filhos. O universo é o amor que está na mente do espírito. Eu disse aqui, todos os espíritos são um. Ou seja, todos os espíritos têm a mesma consciência. Alguém está ouvindo? Aparentemente todos estão sem som. Se alguém está ouvindo, coloque aí, por favor. Então vou começar de novo a falar. Veja, eu disse lá atrás, todos os espíritos são um. Isso quer dizer que todos os espíritos estão o que vocês chamam frequência, na mesma frequência. Todos eles são um só, porque todos eles pensam a mesma coisa, ou seja, amam o mesmo amor. E esse amor é o universo. Não existe o universo como um lugar. O universo, desculpa, é a marcha amorosa. É o amor que está de forma igual em todos os espíritos. E por estar de forma igual em todos os espíritos, não cria individualidades separadas. Todos se fundem numa só individualidade. E por isso também eu disse, não há o espírito. Não existe um espírito. Porque todos os espíritos, inclusive os espíritos que estão no mundo de prova e expiação, em qualquer mundo, estão unidos por este amor, sem se distinguir um do outro. E por isso são o tudo que existe. E se Deus é tudo, e tudo é Deus, isso é Deus. E é por isso que o Espírito da Verdade fala. Existe o Espírito e existe a matéria. Mas acima de tudo, ou seja, acima da identidade, da individualidade e acima da própria matéria, existe a comunhão universal, que transforma a individualidade no todo, que é Deus. Deus não é um espírito separado. Deus não é de isso ou aquilo, não é uma heresia. Deus é essa comunhão. Muito mais que comunhão. É essa conjunção de todos os espíritos num só. Não sei se eu consegui me fazer entender, porque é uma ideia de para vocês completamente tapafúrdia. Porque vocês acreditam no espírito, o espírito único. E não existe espírito único. O que existe no universo universal é o espírito, que são todos os espíritos, porque
todos os espíritos trabalham a mesma realidade, o amor. Por isso, como todos têm uma mesma ideia entre aspas, existe uma única individualidade, que é o todo universal, que é a única coisa que existe. Então o espírito é o amante. Existe o amor, mas ele não está em lugar nenhum. Eles são o lugar. É nessa mente coletiva que está o universo. Que é o universo? Que é o todo? Que é Deus. Por isso está acima do espírito e da matéria. Porque ela não está num espírito. Ela está no todo. É essa conjunção, eu não tenho palavra para te dizer o que é. Vocês vão pensar num monte de espírito debaixo d'água um com o outro, mas não é nada disso. Um espírito, na sua consciência, não vê eu, vê o universo. E por isso eu disse, o universo existe na mente de cada espírito. O espírito não está no universo, o universo está nele. Esse é o universo universal real, onde existe espírito e matéria, e acima de tudo, ou seja, acima da individualidade espírito, acima do amor, está Deus, a comunhão universal, o todo universal, a unidade, todos num só, e quando todos se juntam no só, acabam-se todos, fica um só. E vamos fazendo as perguntas que eu vou ajudando o pensamento de vocês. Pai Joaquim, gostaria de fazer uma pergunta? Vou falar de mim. Eu não estou conseguindo entender um terço do que você tem falado ultimamente. Então, por que eu tenho que ouvir isso tudo? Vou ampliar a pergunta. Se muitas pessoas não estão compreendendo o que você está falando, por que você está falando e por que essas pessoas estão ouvindo? Onde isso vai levar? Fia, foi o que eu acabei de responder para a moça. E já tinha respondido na semana que passou. E acho que na outra também. Não estou chamando você disso não, filho. De o querer entender, o querer compreender, está além da capacidade do ego humano. Se nós está falando de elementos que vocês não conhecem, e por não conhecerem, não tem como entender o que esses elementos são ou como agem. Agora, por que então eu falar? Por que então vocês estarem ouvindo? Para saber de uma coisa. O universo não é um monte de telinha. Sim, eu tô vendo. E se o universo não é um monte de telinha, não existe extraterrestre que mora fora da Terra. E se o universo não é um monte de telinha, a Terra não existe. E se a Terra não existe Brasil, como o moço me perguntou. É só mais um elemento, fia. Não para ser compreendido, porque a nossa missão não é picar. Mas é mais um elemento para você tomar uma consciência de dizer, eu não sei nada. E a partir daí, tentar, se fizer, já que tudo será feito por Deus, dizer, é isso que você está dizendo? Não sei. É aquilo? Não sei.
Como disse para outro mocho, eu estou falando com seres humanos que se imaginam capazes de fazer. Então, se você se imagina capaz de fazer, você e todos os seres humanos que estão nos ouvindo, eu volto a dizer, tudo isso é só para você dizer que tudo que você acha não é o que é. E com isso você poder ir se libertando, se libertar, daquilo que você acha que é. Para quê? Tem uma coisa, filha, que eu falei lá fora, lá atrás, há muito tempo. A única coisa certa nessa vida é a morte. Então vocês deveriam usar a vida para se preparar para morrer. Como? A filha me pergunta, sabendo que isso aqui não é real. Sabendo que esses laços que você quer que exista, essas verdades, essas atitudes, não pertencem à vida depois da morte. Se você deseja alguma coisa, ganhar, ter alguma coisa, e você sabe que vai morrer, para que desejar? Eu já disse uma vez, se vocês não conseguem viver com a consciência de que vão morrer, porque se vivessem, não fariam nada. Para que comprar uma casa se você vai morrer? Não sabe nem se vai entrar dentro dela. Para que ter um filho se você não sabe se vai criar ele ou não vai criar ele? É isso. Para isso que vocês estão ouvindo. Para se preparar para morrer. Isso seria a nível humano. A nível espiritual, eu diria que você não está ouvindo. Isso é uma prova para o espírito. J. Galego pergunta, quem criou os espíritos então? Eles mesmos, espíritos? Essa pergunta não dá para lhe responder. Olha, uma coisa eterna não tem princípio. Só para o ser humano existe princípio e fim. No universo não existe princípio. Marco Marx. Quando as crianças da minha casa veem espíritos crianças, o que isso pode significar? Quando os egos da sua casa dão a ideia de estar vendo espíritos crianças, isso significa uma prova para você, uma prova para todos que souberem disso. Ou melhor, isso é o amor de Deus. Thelma, Pai Joaquim, então quem nos criou? Acabei de responder, o que é eterno não pode ser criado. O espírito é eterno? A filha perguntou se o espírito é eterno. Sim, o espírito é eterno. Mas no livro dos espíritos fala que ele é criado. Zelado. Gerado, então se ele é gerado. Sim, a ideia do espírito único é zelado. A ideia do espírito individualidade separada do todo é zelado. Quando o espírito se une ao todo, ele deixa de ser espírito, ele passa a ser o todo. O espírito é zelado, o todo não. Então existe um fator gerador de individualidades espirituais? Sim, de dar ao espírito que está formando toda a ideia de ser um separado do todo. Nós vamos falar disso semana que vem, quando nós for falar do universo universal ilusório. Anderson, se o todo é o todo, por que o espírito perdeu esta noção? Por vontade própria? Ou não perdeu esta noção? Está apenas se enganando ou sendo colocado à prova? Ele não perdeu a noção. Ele simplesmente está iludido com outra coisa. No universo real, ele está no todo. Na ilusão, ele está em outro lugar. Renato, Deus é a comunhão, mas com identidade própria ou a soma de todas as identidades? Se ele tivesse uma identidade própria, ele seria alguém.
E aí acabaria com o todo. Ele é o todo. Ele é a identidade que surge com a união de todos no Xó. Neis, tudo bem, o meu ego está aqui escutando e não está entendendo nada. Por acaso o espírito responsável por esse ego está escutando isso tudo? Está valendo para ele? Sempre está valendo para ele, mas ele não está escutando. Ele está recebendo amor e tendo a ideia de estar escutando. Olha, se você não compreendê-lo, eu piquei Deus. Vou ler um comentário aqui bonito da Almaria. Eu creio que nossa mente egóica não entende, mas algo em mim entende e isso basta. Acho porque estou sentindo um silêncio sereno, uma espécie de está tudo bem que vem de dentro. Sinto que o que está sendo dito está sendo entendido por algo em mim, para quem foi direcionado. Estou em paz. Louvado seja Deus. Olha, eu não deixo de falar do amor de Deus, louvado seja Deus, e teso e paz. Porque louvado é o universo. Paulo Martins pergunta, e se preparar também para a morte de nossos familiares? Desapegar? Olha, na hora que você se preparar para a sua própria morte, você nem familiar vai ter. Você, Giveza, se você sabe que isso é uma coisa transitória, como é que você vai ter filho? Como é que você vai ter mulher? Casamento que nunca pode ela se separar. Se preparar para a morte é se desligar da vida. Raimundo Santana. Tudo e tudo mesmo. Não é amor? Vivo a ilusão de achar que esta ideia é compreensível. Perfeito, porque a ideia de ser compreensível é amor. A filha outro dia, ela disse assim, ela deu uma hipótese e disse, eu continuo não acreditando. Eu disse, mas o não acreditar também é amor. Então não tem problema se ela acredita ou se não acredita, porque é amor. Não tem problema se você compreende ou se você não compreende. Receba tudo como sentindo chamado. Alex Dantas. Vejo espíritos todos os dias em minha casa e eles não se comunicam comigo. O que devo fazer? Olha, Alex, eu particularmente ia sair correndo. Ame. E sinta chamado. Só isso. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Fisicamente, né? Qual a diferença entre gerado e criado? Zelado sai de dentro. Criado é formatado fora. Marco Marques. Vou falar isso para as crianças. Tomara que o medo delas vá embora. Além disso, vou contar algumas historinhas também. Crianças, né? Tá certo. Se você quer fazer, se você acha que vai fazer, diga, eu quero fazer. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. NG Couto. Se eu não tiver mais ilusão, a vida ilusória fica sem sentido e eu perderia todo o interesse e minha motivação, como dos demais, aqui iria enfraquecer para que todo progresso ilusório? Vou falar no mundo, na engase humana. Porque se fosse para falar na espiritual, eu diria que você não pode deixar de ter ilusão, porque você é uma ilusão. Se você deixar de ter ilusão, nada vai te enfraquecer. Se você deixar de ter a ilusão para buscar outra coisa. Se você acha que quer evoluir, você sabe que vai abandonar a ilusão para evoluir. Aí você vai continuar, vamos dizer assim, com a mesma buca. Só que não mais a buca material, o pajé material, mas a buca espiritual. Que não é pajé, é paz. É o que a moça disse. No meu silêncio, eu estou sentindo que alguém está compreendendo. Isso é que interessa. Não há gritos, não há honra até que enfim, não há felicidades exaltadas. A paz.
Eu pulei um comentário do Anderson lá em cima. É por isso que não aceitamos muitas vezes o que é dito, pois nós, humanos, não queremos morrer. E jato. E jato. O ser humano só diz que quer buscar o reino do céu, que quer se elevar. Mas nenhum ser humano, se eu disser agora, vem comigo, ninguém vem. Pode até dizer que quer vir, mas não vem. Mandaleiros, como se faz orações? Por quê e para quem? Olha, fazer oração é uma coisa humana. O espírito não ora, o espírito ama. O amor do espírito é uma oração. Isso está no livro do espírito. A oração é um sentimento. Agora, se você quer saber humanamente como amar, não sei, pergunte para o ser humano. Desculpa, como amar não, como orar, né? Pergunte ao ser humano. Falando em oração, eu gostaria de dar aqui um breve depoimento e gostaria que você explicasse, Joaquim. Eu faço um tratamento com uma psicóloga, que também é espiritualista, e eu, com um problema grande com uma filha minha que mora em Belo Horizonte, perguntei a ela o que fazer. E ela, dentro do conceito de espiritualidade, me aconselhou que à noite, ao dormir, eu fizesse uma oração para o meu anjo da guarda, conversar com o anjo da guarda dela, para que amolecesse o coração dela, tocasse o coração dela, para que ela se comunicasse comigo. E eu fiz isso, mesmo não acreditando muito. E deu certo, no dia seguinte eu tive a resposta. Ela se comunicou comigo espontaneamente. Então a minha pergunta é, isso já estava programado? Se já estava programado, por que essa encenação da psicóloga e de mim fazendo a oração? Para ver se você acredita que foi a oração que fez ou não. Para ver se você acredita que a oração tem o poder ou se é o amor. Para ver se você acha que foi preciso ela falar para acontecer. Para ver se você acha que tudo vai ficar bem daqui para frente. É tudo elemento da prova. A cada raciocínio ou ação do ser humano, há no final uma pergunta. Você vai amar mais a isso ou a mim? Deus. Não mais agora o Deus como um ser. Amar a mim, um ser, um homo, um espírito. Mas amar ao todo, a sua comunidade espiritual. Este é o amor de Deus acima de todas as coisas. É o amar o todo, amar os espíritos, amar o universo, e não amar a um ser, a um Deus. No meu momento atual, eu estou acreditando que a oração é que fez efeito e eu me dou ao direito de acreditar nisso, já que você mesmo abre a gente ao direito de tudo. E você tem que... primeiro você não está acreditando. Essa é a ideia que Deus está passando. E quem tem que não acreditar não é você, é o espírito. Eu também não tenho certeza se existe um espírito separado de mim, ser humano. Como eu te disse, você está me levando ao nada. Mas vamos seguir em frente aqui com as perguntas. E isso também é uma pergunta para o espírito. Você vai amar mais essa ideia ou ao todo? Bom, vamos ver onde nós paramos aqui. Nas orações, né? Messias, o universo está fechado em um. Todas as possibilidades de novas criações já foram concluídas. Existe um líder, um comandante? O universo está fechado. Por que ele já teve aberto? Fechado em um. O universo não está fechado. É um. Não há esta ideia de fechar. Cada um dos elementos do universo é o universo. Primeira coisa. Segundo, o que ele perguntou? Todas as possibilidades de novas criações já foram concluídas. Existe um líder, um comandante? Não há possibilidades de novas criações concluídas. Segundo detalhe. Há um comandante? Há. Quem é o comandante do universo?
universo. Marco Marques, Pai Joaquim, para você é mais fácil. Você já passou por aqui e está aí, em uma posição bem diferente da nossa. Somos do pré-primário e você está em uma posição que nem conseguimos imaginar. Não há comparação com esse mundinho real nosso. Eu outro dia respondi ao moço que ele disse assim, o senhor já sabe. Eu disse, quem disse que eu sei? Você está, vamos dizer assim, confundindo o ego com eu. O ego tem a informação para passar. Agora, sei lá que eu sei. Renato, Kim, imagino que somos células que dividem entre si criando novos seres. E a célula mãe é Deus que dividiu-se em todos. Essa é uma ideia panteísta. Não, não é isso. Não há uma divisão, há unidade. Onde há unidade não pode haver divisão. Neis, o que eu sinto ultimamente é isso. Esperando a morte chegar, e achei que isso fosse algum sintoma de depressão, embora eu não me sinta deprimida. Esse estado de não estar empolgada, apenas observando a vida. É bem estranho. Eu acho que é uma das coisas que os Shakespeare vão fazer. E pela a morte cegar. Porque ela vai cegar. Ninguém vai ficar pachemento. Mandaleiros, se preparar para a morte, desapegar-se da vida, qual a função disso para o espírito? Prova. Aquele que se desapegar será uma prova. Aquele que não se desapegar será uma prova. Para o espírito. Agora eu falei para vocês humanos. Porque você, o humano, acredita que você pode fazer, que você vai evoluir e que você, humano, vai sobreviver à morte. Para você, humano, que acredita tudo isso, eu digo, prepare-se para a morte. Megadron, quero entregar o controle de tudo para Deus. O que devo fazer? Pessoal, eu acho que nós vamos ter que estar terminando, porque eu já estou ficando sem voz, e se houver alguma pergunta depois dessa, eu vou pedir para a Firmina anotar para a semana que vem, ok? Você não pode entregar o controle a Deus. Porque você é a ideia que Deus está passando. Você é o amor. Acho que isso vai ficar mais caro, porque, veja, eu estou falando de universo universal real. E você está querendo saber como você agir nesse universo universal real. E que você não pode nem agir. Então a falta da voz da filha é até, vamos dizer, providencial. Porque senão nós vai ficar chovendo no molhado. Vamos pela semana que vem, que aí nós vai falar dos elementos ilusórios do universo universal. E a partir deste conceito, desta ideia que nós falou hoje, do todo universal formado por todos os espíritos que viram um, aí nós vamos falar como é que você age, o que você faz, como você evolui. Se for para falar como ser humano, eu só vou dizer como você abre mão das coisas, abrindo mão das coisas. Como você se integra, se integrando. Não há como implicar isso. Então, aí nós continuamos na semana que vem, e aí sim vai ficar um pouco mais fácil compreender o que você fazer. Porque, olha, só vou deixar uma coisa. Você não pode fazer. Você é o que é feito. Você está em dúvida como fazer? Você é a dúvida. A dúvida não pode ter solução. Você quer abandonar? Você é o querer abandonar. E o querer abandonar não pode abandonar. Isso nós vamos entender na semana que vem. Que vocês fiquem capazes do Deus. E nós se encontramos então na próxima semana, tá certo? E se tiverem alguma diquetão que queiram, coloca lá na mensagem, não é esse o nome, filha? Eu não sei falar esse nome. Que aí a filha passa para eu respondo, tá certo? Se não, desça pro início da próxima vez. Ficou claro? Que a paz do Deus esteja com vocês então, viu?